Nós estaremos trazendo uma mensagem para a nossa vida, não é uma mensagem da lição, que hoje nós não teremos a lição, né, propriamente dita, mas nós teremos uma mensagem para a nossa edificação. Estamos estudando Crescendo em Santidade, e hoje nós iremos falar, né, com o tema, né, quando a igreja se santifica. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo em Hebreus 12, verso 14. O tema da nossa igreja este ano é santificação. E nós estaremos, então, trazendo essa mensagem para todos os irmãos da classe de adultos, né, para a nossa edificação. E nessa assembleia especial para aquisição do lote em Carmópolis de Minas. Vamos então ler esse texto, Hebreus 12, verso 14. Todos juntos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos repetir mais forte? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pai bendito, fale conosco, ó Deus. Santifica a nossa vida. Queremos ser uma igreja santa, uma igreja dedicada ao Senhor, uma igreja separada para o Senhor, uma igreja chamada, Deus, para ser santa e para fazer diferença neste mundo mau. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós somos pecadores, carentes da Tua graça, carentes, ó Deus, da ação soberana do Senhor na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa história. Tem compaixão de nós e ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos a santificação. A cada dia, ó Deus, que a nossa vida seja consagrada, dedicada, ó Deus, ao Senhor. É o que pedimos e Te, ó Deus, suplicamos, que o Teu Santo Espírito, que é o nosso santificador, pois somos morada do Espírito Santo, somos santuários de Deus. O Senhor habita em nós pelo Espírito Santo. O Senhor está dentro de nós pelo Espírito Santo. Por isso, ó Deus, ilumina os nossos olhos, ó Deus, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, para que possamos viver uma vida dedicada ao Senhor. Tira do nosso coração todos os ídolos, todos os pecados, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor e com os irmãos, tudo aquilo, ó Deus, que possa manchar, ó Deus, a nossa conduta cristã, ó Deus, a nossa caminhada. Tira, Senhor Deus, da nossa vida todos os tropeços, tudo aquilo que atrapalha o nosso avanço, o nosso progresso, o nosso crescimento na graça e no conhecimento de Jesus. É o que pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Santificação não é uma opção de vida para o povo de Deus. Santificação é um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus. O Senhor diz: sede santo porque eu sou santo. Uma vez que o povo de Deus é santo, chamado para ser santo, separado por Deus para ser santo, para ser conformado ao seu Filho Jesus, nós devemos ser semelhantes a Jesus, devemos andar nas pisadas de Jesus, devemos amar a Cristo e devemos viver para a sua glória. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa santificação tem um começo definido na regeneração. Nós nascemos de novo, nós temos um novo coração, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo agiu na nossa vida, nos tirando da morte para a vida, das garras de Satanás para as mãos de Deus. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir deste novo nascimento, deste encontro com Deus, nós temos agora uma vida diferente. E o crente é visto não pela semelhança, mas pela a diferença. E a obra de santificação na nossa vida é uma obra progressiva, que continua durante toda a nossa vida aqui na terra. Nós estamos vivendo aqui numa peregrinação. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Assim como o barco está sobre as águas, mas a água não está dentro do barco, porque se a água estiver dentro do barco, ele afunda. Assim também a igreja está no mundo, mas o mundo não pode estar dentro da igreja. O nosso padrão não é o mundo. O nosso padrão
não é estabelecido pelas ideologias dos filósofos. Não, nosso padrão é a palavra de Deus. Por isso o Senhor Jesus fez aquela oração sacerdotal, dizendo: Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Além do mais, meus irmãos, a nossa santificação é 100% obra de Deus, é ação de Deus na nossa vida. Ele é que efetua em nós tanto querer quanto realizar, mas também é 100% responsabilidade humana. Nós devemos orar, nós devemos ler a Bíblia, nós devemos buscar a Deus, nós devemos nos arrepender, nós devemos confessar os nossos pecados. E baseado no texto que nós lemos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, nós aprendemos aqui que a santificação é o caminho que agrada o coração de Deus. Vamos a isso? A santificação é o caminho que agrada o coração de Deus. A Bíblia diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Por essa razão, meus irmãos, quando a igreja busca e procura viver a santificação, estas coisas acontecem. Ela está fazendo a vontade de Deus. Você não está agradando o homem, você está agradando a Deus. Você não está agradando a sociedade, você está agradando a Deus. À luz de 1 Tessalonicenses 4:3, a santificação é a vontade de Deus. É algo explícito, é algo claro, é algo evidente, é algo notório. Paulo, neste parágrafo, está exortando a igreja de Tessalônica quanto à prática de santidade, para que eles não pudessem oferecer os seus corpos para a prostituição. Nós estamos vivendo no dia 2, 3 e 4 de março, aí o grande carnaval, a maior festa popular brasileira, mas uma festa da orgia, da violência, do adultério, da prostituição, das drogas, da maldade, onde as pessoas tiram 4 dias para pular carnaval, durante 4 dias oferecer os seus corpos para as bebedices, para as orgias, para as noitadas, para as baladas, para a prostituição. E aí nós podemos ver mais doença venérea, mais AIDS, mais tráfico de drogas, mais destruição da família, mais mortes, mais acidentes, mais gente inutilizada por algum acidente ou por alguma briga nesta multidão ou por algum atentado contra a vida dessas pessoas que às vezes não morrem, mas ficam debilitadas, doentes, acamadas. Fazer a vontade de Deus, meus irmãos, deve ser o nosso alvo, o desejo primordial da igreja. Isso é possível quando cada membro do corpo está vivendo em santidade. Quando cada membro do corpo oferece os seus membros para a glória de Deus. As mãos para construir, os olhos para enxergar as coisas boas, não para cobiçar, não para invejar. Os pés para andar pelos caminhos retos e para ser formosos. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, daqueles que anunciam o evangelho, daqueles que pregam a palavra de Deus. E o Senhor Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nós estamos em movimento, como igreja. A igreja é movimento. Um corpo sem movimento atrofia. E nós devemos nos movimentar em santidade, em dedicação, em consagração, consagrando os nossos filhos, consagrando a nossa vida, consagrando o nosso dinheiro, consagrando a nossa sabedoria, a nossa inteligência, os nossos talentos, os nossos dons, tudo a Deus, tudo para a glória de Deus, em santificação, porque a santificação agrada a Deus, é a vontade de Deus. Mas em segundo lugar, nós podemos ver que quando a igreja se santifica, ela está vivendo em harmonia com Deus. Qual o Deus que você serve? A Bíblia diz que Deus é espírito, infinito, eterno, em seu ser, santidade, verdade, justiça, bondade. Deus é santo. O único que tem 3 vezes santo, só Ele é santo, imaculado, puríssimo, que não falha, que não erra, é o Senhor. Os serafins cantam no céu, continuamente dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Nós devemos viver em harmonia com Deus, porque Deus é santo. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Por que o crente não pula o carnaval?
Ou não vive uma vida nas orgias, na balada, na noitada, porque o nosso Deus é santo, Deus não tolera o pecado. O pecado é o pior mal do mundo, o pecado nos separa de Deus. A Bíblia chega a dizer, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado é tão horrendo para Deus, que ele exigiu a morte de alguém, alguém deveria morrer. Quando a gente olha o sacrifício ali de Levítico, tinha que matar um novilho ou uma pomba, quando a pessoa fosse de uma família mais humilde, ou um cordeiro. O sangue era vertido, mas não é o sangue de novilho ou de cordeiro que purifica pecado, aquilo apenas era uma sombra, um símbolo que apontava para o sangue de Jesus. E alguém que deveria morrer tinha que ser perfeito, e não precisava, não poderia ser apenas um homem, mas deveria também ser uma pessoa divina. Então Jesus se encarnou, nasceu de uma mulher, nasceu sem pecado, sem dolo, sem maldade, sem mancha, cordeiro perfeito, para morrer por nós, injustos, pecadores, depravados. E ele então morreu a nossa morte, para nos reconciliar com Deus. O preço da nossa redenção foi o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Deus é luz, meus irmãos, e não há nele treva nenhuma. E a Bíblia diz, se andarmos na luz, como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus não erra, Deus não falha, Deus não peca, Deus é santo, 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 Ele é imaculado. E quando a igreja está vivendo, buscando a santidade, nesta igreja não há mais lugar para a cólera, a malícia, a blasfêmia, a hipocrisia, a inveja, a discórdia, a contenda, a cobiça, a vaidade, a palavra torpe, a amargura, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as dissensões, a bebedice, a glutonaria, a avareza, o homicídio, o dolo, o adultério, o ressentimento, a falta de espírito de perdão, o orgulho, a soberba. Essas coisas não vão mais conviver entre nós, quando nós estamos buscando a santificação. Quando a igreja se santifica, ela vive em harmonia com o seu Deus, ela vive em harmonia com o ser de Deus, que é um Deus santo, que não tolera o pecado, que odeia o pecado, e que para nos comprar, exigiu a morte do seu próprio Filho, para nos resgatar e nos purificar de todos os nossos pecados. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele diz, tetelestai, tudo está comprado, tudo está pago. Ele pagou o preço da nossa redenção. Mas finalmente, meus irmãos, quando a igreja se santifica, ela está em condições de ver as manifestações das maravilhas de Deus. Quem gostaria de ver as manifestações das maravilhas de Deus hoje, na sua casa, na sua família? Cada um de nós precisa ver as maravilhas de Deus. Quantas coisas nós gostaríamos que acontecesse na nossa vida, na vida dos nossos filhos. De acordo com Josué 3:5, Israel estava vivendo o seu dia D. Depois de 40 anos de peregrinação no deserto, esse povo que saiu do Egito, eles traziam ainda muitos dos seus ídolos no coração, os ídolos lá do Egito. O povo ia atravessar o rio Jordão e pisar na terra prometida, e entrar na terra que Deus tinha prometido. Mas para que tudo isso acontecesse, havia uma condição. Josué 3:5, gostaria que colocasse na tela, Josué 3:5, para que a gente pudesse ler esse versículo. O que o Senhor disse para o seu povo há tantos anos atrás, Ele continua dizendo para nós hoje. Veja o que diz Josué 3:5. Todos juntos? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos ver o que disse Josué ao povo? Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos ver mais forte? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
O povo de Israel deveria abandonar os seus ídolos, para que ficasse claro que Deus é que estava fazendo aquilo, não os ídolos, não Baal, nem Astarote, mas o Senhor. Por isso os deuses estranhos que ainda restavam tinham que ser abandonados, para que a glória fosse só de Deus, só Deus fosse glorificado. De igual forma, meus irmãos, nós devemos buscar a santificação para vermos as maravilhas de Deus em nossos dias. Uma razão muito forte porque a igreja de hoje não tem visto as maravilhas de Deus é porque ela não tem se santificado, ela não tem buscado a Deus. Permita-me, pastor Hélito, citar um trecho do seu livro. Ele assumiu uma igreja em determinada localidade e tinha 2 presbíteros brigados um com o outro. Aí diz ele que, então, convidou um grupo de irmãos para orar. E eles subiram, na região, tinha um monte ali, eles oraram, perto de um tanto de café, pé de café. E ele orou para esses irmãos. E depois ele orou também, ele se ajoelhou e pediu que esses irmãos orassem por ele. E diz ele que naquele dia, a inimizade que existia entre esses 2 presbíteros foi quebrada e houve reconciliação, houve santificação. A igreja precisa buscar a Deus. Uma razão muito forte porque a igreja de hoje não tem visto maravilhas, é porque ela não tem se santificado. Nós devemos crescer na santificação, mas como? Como nós devemos crescer em santificação? Leitura bíblica e meditação. Não é isso que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na rota dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Levante a sua Bíblia bem alta assim, comigo. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Obrigado, meus irmãos. Na lei do Senhor, nós devemos meditar nela de dia e de noite. Não tem crescimento na vida espiritual sem leitura bíblica e meditação na palavra de Deus. Não tem crescimento em santidade sem oração. A Bíblia diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando o povo de Deus ora, os céus se movem, o inferno treme e algo novo acontece na terra. Nós devemos ser um povo de oração. O Senhor diz, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Adoração, meus irmãos. Como nós iremos crescer em santidade sem adoração? Se o seu Spotify está dominado pelas músicas do mundo, pelo funk, pelas aquelas músicas da sofrência, por aquelas músicas mundanas, nós devemos adorar a Deus, nós devemos cantar louvores a Deus. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com cânticos e com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Nós devemos cantar louvores. Encha a sua casa de louvores. Use o seu Spotify para cantar louvores a Deus. Usa o som da sua televisão para louvar a Deus. Usa o seu celular para a glória de Deus, para adorar a Deus. Usa o seu aparelho doméstico para a glória de Deus. Use essa ferramenta que alguns estão usando mais de 10 horas por dia, que é o seu celular, de maneira funcional, santificada. Consagre tudo para Deus. Não use o seu celular para acessar sites pornográficos, piadas indecentes. Use tudo para a glória de Deus.
o que tocar a sua mão, que você possa estar pensando, será que os meus dedos que estão rolando esse rios, está glorificando a Deus ou não? Será que os meus olhos que estão contemplando esta tela, está glorificando a Deus ou não? Os meus olhos estão glorificando a Deus ou não? E nós devemos também, meus irmãos, dar testemunho da nossa fé. Na obra missionária, a Bíblia diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Nós devemos evangelizar, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregue na praça, na rua, na escola, na faculdade, na empresa, por onde você passar, no ponto de ônibus, na rodoviária, onde você pegar o seu transporte, seja em qualquer lugar, no aeroporto, que você possa anunciar o evangelho da graça de Deus, compartilhe a sua fé, tenha comunhão, tenha prazer de estar junto com o povo de Deus. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E a Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais vede que o dia se aproxima. Nós devemos, então, ter comunhão uns com os outros, amar uns aos outros. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, peça perdão. Faça como aquele presbítero, lá naquele monte de oração, reconcilie com o outro. Busque a reconciliação. Se você tem algum ressentimento no seu coração, se você tem alguém para perdoar, perdoe. Faça como Jesus fez na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Libera perdão. Quem sabe você carrega uma mágoa no seu coração contra a sua esposa, contra o seu esposo, contra o seu filho, contra o seu vizinho, contra o seu primo, contra a sua prima, contra algum parente. Perdoe, libere perdão. Não fique amarrado no passado, porque quem vive de passado é professor de história. Viva hoje na presença de Deus, agradando a Deus e santificando a sua vida. Tem autodisciplina, o domínio próprio. Deus deseja, meus irmãos, operar. E Ele mesmo diz na sua palavra: clama a mim e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que está faltando, meus irmãos, é uma reparação devida, a altura. Estamos em condições, e então Deus há de fazer coisas maravilhosas em nós, por nós e através de nós. A condição é santificação. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O que Deus ia fazer? Deus ia abrir o Rio Jordão. Quando os sacerdotes pisassem ali naquela água, o Rio Jordão seria aberto, e o povo então ia passar a pé enxuto e tomar posse da terra. Mas eles deveriam entrar naquela terra santos, dedicados a Deus, não com os ídolos do coração, não carregando o passado, o ressentimento, mas que eles pudessem entrar naquela nova terra com um novo coração, com uma nova atitude, com novos hábitos, com uma mudança radical nas suas vidas. Conclusão, meus irmãos, a igreja de Cristo é raça eleita, é sacerdócio real, é nação santa. A igreja foi comprada por um alto preço, foi comprada pelo sangue de Jesus. A igreja é a noiva do Cordeiro, é a assembleia dos redimidos, e é composta dos santos que formam o corpo místico de Jesus, Cristo sobre a terra. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja está no mundo, mas a igreja não pode permitir que o mundo esteja dentro dela. Se nós cremos e confessamos que a igreja é santa, logo é preciso que vivamos em santidade, uma vida dedicada ao Senhor. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Eu quero fazer apenas uma aplicação. Como viveremos? Em primeiro lugar, santificando as nossas vidas para vermos as maravilhas de Deus. Vamos dizer isso comigo? Santificando as nossas vidas para vermos as maravilhas de Deus. É necessário nos santificarmos como preparação para o agir poderoso de Deus. Quer ver as maravilhas de Deus? Santifique sua vida, santifique o seu lar, santifique o seu coração. O que é santificar-se? É se separar de tudo que é contrário a Deus, de tudo que é contrário à palavra de Deus. É se consagrar, é se dedicar a Deus, é se comprometer com Deus, é de viver em harmonia com Deus. Devemos confessar os nossos pecados, que precisam ser confessados.
mudar atitudes e hábitos que devem ser mudados, buscar reconciliação com quem temos de nos reconciliar. O povo de Deus estava assumindo e entrando na terra prometida, eles deveriam abandonar os ídolos do passado, para que quando viesse a bênção, a vitória, o caminho aberto, eles não atribuíssem isso a Moloque, a Baal, a Astarote, ou qualquer outro ídolo da época, mas somente ao Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Me lembro uma vez que uma senhora pediu oração, né, pela igreja, a igreja orou, e ela tinha um câncer, o câncer desapareceu do corpo dela, e ela, quando foi agradecer, pegou o ônibus, saiu de Valadares, foi para Aparecida, agradecer a Aparecida. Um ídolo que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê, que tem mãos não apalpam, que tem pés não anda, e som nenhum sai da garganta. Recebeu a bênção da cura, mas foi agradecer ao ídolo, e não a Deus. E um tempo depois o câncer voltou e ela morreu porque ela não deu glória a Deus. Deus fez o milagre e, em vez de ela agradecer a Deus, agradeceu ao ídolo, a imagem de escultura, que tem boca e não fala, que tem mãos e não apalpam, e que tem pés e não andam. Você quer vitória, libertação, caminho aberto? Santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. As obras da carne, meus irmãos, destroem. O mundo tem uma agenda aberta para as obras da carne. As obras das orgias, dos carnavais, das noitadas. As obras da carne destroem, porque as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. E os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito edifica, constrói. O fruto do Espírito transforma. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Quando a igreja se santifica, ela vê as maravilhas de Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Convido os irmãos a se colocar.